Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o tema da aula de hoje é como aprender o alemão sozinho e o cronograma perfeito, o esquema perfeito de estudos. Vou te contar alguns segredos, mas antes de mais nada eu gostaria de te avisar que estão abertas as inscrições para a próxima turma do curso de alemão EFRITZ 4.0, que é o nosso curso completo fechado de alemão. Eu sei que eu posto muita coisa aqui no canal, você pode ver que nós temos séries com muitas coisas, com quadrinhos do Pato Donald, com notícia, com música e tudo mais. Mas além de todo este conteúdo, a gente tem o nosso curso completo e fechado, que vai do básico até o avançado, que usa uma metodologia que permite que qualquer pessoa saia ali do absoluto zero e aprenda o idioma alemão. O curso hoje já conta com quase 300 aulas e, além disso, eu estou ampliando ele. Isto é, as aulas aqui do canal que eu posto aqui, as aulas maiores e mais completas, depois de uma semana eu tiro e subo ele em um módulo adicional. Então, essas 300 aulas em breve serão mais, porque somente os alunos do nosso curso fechado passam a ter acesso a esse material que vai sendo disponibilizado. Mas isso é só um material bônus adicional, tá? Lá dentro já tem umas 300 aulas de alemão para você estudar do absoluto zero. Então, se você quer um curso que tem um preço justo, tá diferente dessas coisas que tem aí no mercado, querendo vender um curso com um desconto exclusivo para você no primeiro dia por apenas R$2.000, por apenas R$3.000, você não precisa gastar nem R$1.000, porque eu não permiti para que minha equipe fizesse um reajuste do valor do curso este ano. Eu mantive o valor do ano passado e ainda estou dando um desconto de R$200, ou seja, o curso sai de R$1.000 por R$797, cerca de R$800, tá? O curso completo você pode dividir em até 12 vezes no cartão ou pode fazer à vista no boleto, não tem parcelamento no boleto. Então, é literalmente o curso mais completo e mais acessível que vai possibilitar você aprender o alemão. Bom, dito isso, vamos à aula de hoje, tá? E essa aula serve para você que vai entrar em nosso curso fechado ou para você que vai continuar estudando aí sozinho na internet. O segredo para aprender alemão, mais um esquema de estudos. Tá, qual que é o segredo? O que eu fiz para aprender o alemão? O que quem está aprendendo o alemão está fazendo? Primeira coisa, você não deve se preocupar com a fluência, tá? Primeira coisa, deixa eu colocar aqui, ó. Você não deve se preocupar com fluência, tá? Fluência. Porque se preocupar com fluência, um idioma, logo quando você começa a estudá-lo, é a mesma coisa que você ir escalar o Everest e já querer olhar para o topo. Eu não sei se você assistiu aquele filme na Netflix, A Escalada. O rapaz, para chegar no pico do Everest, ele vai parando em vários outros pontos intermediários aí no meio do caminho. E cada ponto ali é uma conquista. Tem gente que chega, eu cheguei no terceiro ponto, cheguei no quarto ponto, tá? Então, você não tem que olhar para o topo da montanha, você tem que olhar para o próximo ponto. Qual seria o seu primeiro próximo ponto? As suas primeiras 100 palavras no alemão, os seus primeiros 10 verbos, as suas primeiras 200 frases, tá? Então você tem que olhar para o ponto mais próximo de onde você está saindo. Óbvio que tem gente que não sabe nada, tem gente que já sabe, já é intermediário, tem gente que já tem um conhecimento legal, então você tem que olhar do ponto que você está saindo, qual é o próximo ponto e se preocupar somente com ele, tá? E fluência não é o topo do Everest. Você pode ter um mundaréu de vocabulário, saber de muitas palavras e dominar pouco elas, tá? É possível ter fluência em um idioma. Fluência nada mais é do que a habilidade de você trabalhar com as palavras que você sabe. Então, se você sabe muitas palavras, mas não tem habilidade de trabalhar com elas, então você não tem fluência. Você sabe de muitas palavras. Então, é possível você ser fluente, dominando muito bem o pouco que você sabe. Então, segunda dica aqui: dominar bem o pouco vale mais do que dominar pouco ou muito, tá? É uma dica que eu dou para você que vai ajudar você a estabelecer a sua jornada de aprendizado. A próxima dica que eu dou, tá? É a construção do que eu chamo de núcleo
Núcleo de conhecimento. Isso aqui eu já falei, eu falo disso aqui no meu livro, já falei em outras séries da Semana do Alemão. O que é um núcleo de conhecimento? Você pensa em um átomo, tá? No centro do átomo tem ali os prótons e os nêutrons, tá? Os elétrons estão flutuando à sua volta. Dificilmente esse átomo vai ser rompido, tá? Tudo bem, acontece. Quando acontece isso, tem uma explosão lá, nuclear e tudo mais, mas vamos imaginar que esse átomo não pode ser quebrado. Esse é o seu núcleo de conhecimento. São as palavras que você não se esquecerá mais e que não tem como eu dizer, essa palavra aqui é uma palavra que você não esquece mais, essa daqui é uma palavra que você esquece. Tá? Palavras que você não esquece mais são palavras que automaticamente você vai usando no dia a dia, tá? No curso a gente trabalha seguindo uma evolução aí uma evolução da metodologia, tá? Uma metodologia própria, onde eu vou ensinando primeiro as palavras mais essenciais. Mas, de fato, o núcleo de conhecimento, como que você constrói um núcleo sólido de conhecimento com palavras que você não vai se esquecer mais? Primeiro, você tem que estudar com assuntos que são utilizados, que contêm vocabulário que é muito utilizado, tá? Ou com diálogos aí que usam palavras muito utilizadas no dia a dia. E como que você retém esta palavra, tá? Em conjunto com o núcleo de conhecimento, que é aquilo que você vai estudando no alemão e revisando dia após dia, você tem que melhorar a sua taxa de retenção. Então, vou colocar aqui, ó, núcleo de conhecimento no alemão, que são aquelas palavras que você mais vai usar, que dificilmente você irá se esquecer, mais taxa de retenção. Você trabalha os dois juntos. Um depende do outro, tá? O núcleo de conhecimento só é construído quando você, por exemplo, estuda no dia 1. No primeiro dia de estudo, você começou o curso hoje ou você começou a estudar alemão hoje com algum material que você achou. Então, no primeiro dia, cadê o negocinho aqui? Não estou vendo a letra. No dia 1. No dia 1, tá? Peraí. Dia 1, estudo. Tá. No primeiro dia, você começa estudando. Você selecionou lá uma aula com um tema onde ensina uma frase, alguma coisa assim. No dia 2, você revisa o dia 1, tá? E estuda o dia 2. No dia 3, quando você está começando, é difícil. Quando você está começando, a sua taxa de retenção está muito baixa. Isso quer dizer o quê? Que de cada 10 palavras novas que você estudar, provavelmente você se esqueça de 8, de 9 palavras ou até de 10 palavras. Tem gente que vira para mim e diz, olha, além de esquecer as 10 palavras que eu estudei, eu ainda esqueci alguma coisa no português. Não tem problema, tá? É muito normal no começo e é por isso que quando você pega para estudar o seu primeiro dia estudando alemão, você necessariamente no dia 2 você precisa revisar tudo que você estudou no dia 1, tá? E quando você está começando do zero, eu não recomendo que você use aplicativos de celular nem de computador, tá? A boa e velha combinação de caneta e caderno são incomparáveis no começo, principalmente se você está estudando um idioma com o qual você nunca teve contato. Então, você está começando agora, esquece Anki, esquece aplicativozinho de celular, é caneta e caderno. Você copia tudo em um caderno. Usa cores diferentes, você pode usar cores diferentes para os gêneros das palavras, você pode usar uma cor vermelha, que é uma cor que o nosso cérebro tende a memorizar melhor, tá? Você copia. No dia 1, você estuda, copia tudo no caderno. No dia 2, você revisa a aula do dia 1, o material que você assistiu no dia 1, copia de novo. Eu sei que pode parecer chato, mas é assim que você faz a sua taxa de retenção melhorar, tá? De certa forma, da forma que a gente aprendeu na escola, né? A gente está acostumado a aprender coisas novas escrevendo, tá? Principalmente se tratando de quando a gente tem que memorizar coisas novas, tá legal? Então,
quando você precisa criar uma habilidade de memorização e construir um núcleo de conhecimento e você não tem uma habilidade, né? A menos que você já fale uns 8 idiomas, aí vai ser fácil para você memorizar uma porrada de palavras. Mas quando você não tem essa habilidade, você constrói ela na marra fazendo isso, tá? Copiando tudo em um caderno, anotando e lendo em voz alta. E depois vai lá na frente do espelho e repete na frente do espelho. Mesmo que você pareça um louco, tá? Você vai criar essa habilidade, vai desenvolver essa habilidade em você. Então, dia 1 você estuda, no dia 2 você revisa o dia 1 e estuda o dia 2. Copia de novo no dia 1, coloca os conteúdos, faz as anotações, no dia 2 você copia de novo, repete as palavras em voz alta, estuda o material do dia 2. E é quando chegar no dia 3, você faz revisão. Revisão dia 1 e dia 2, tá? Por quê? Você já vai ter visto, vamos supor que no dia 1, no dia 2, você nunca teve contato com o alemão, ou teve pouco contato. No dia 1 você vai lá e aprende 10 palavras novas. No dia 2, mais 10 palavras novas. Provavelmente sua taxa de retenção vai ser baixa, seu núcleo de conhecimento ainda não existe, então você vai memorizar muito poucas palavras. Não convém avançar tanto no idioma. Convém parar, voltar, fazer uma revisão daquilo que você já estudou, tá? Para tentar reter um pouco mais de palavras, para ter o contato, tá? O que é outro ponto fundamental para você aprender o alemão? O contato regular, tá? Contato regular. Isso aqui que eu falo, dia 1, dia 2, dia 3, é um dia após o outro. Estudar alemão um dia por semana, 1 hora por semana. Eu estudei 3 horas na quarta-feira e quarta-feira que vem eu estudo mais 3 horas. Você nunca vai sair dos cumprimentos básicos daquelas frases toscas. Estudar o alemão, estudar o inglês, estudar qualquer outro idioma é se dedicar todo dia um pouco. E olhe, quando eu digo se dedicar todo dia, não estou falando para você estudar 3 horas por dia. Nada que 20 minutos não resolva, 30 minutos. Pega o tempo que você fica vendo meme no Instagram, fica vendo porcaria no WhatsApp e se dedica a um idioma novo que vai gerar uma grande transformação em sua vida pessoal, em sua vida profissional e tudo mais, tá? Todo dia. Contato regular, tá? Com a língua, estudando desta forma, copiando tudo num caderno, repetindo em voz alta, anotando com cores diferentes e fazendo uma revisão. Por exemplo, você estuda conteúdo novo 2 dias, sempre revisando o do dia anterior. No terceiro dia, você só faz revisão. E aí no quarto você avança um pouco, mas sempre medindo o quanto você esqueceu, tá? Você tem que ver o quanto eu retive disso daqui para ver o quanto eu vou avançar. No começo, nos primeiros meses, é normal você se esquecer de muitas coisas, tá? Você se esquecer de muitas coisas. Com o tempo, a sua taxa de retenção vai aumentando. Por exemplo, no começo você retém de cada 10 palavras novas, retém 2. Fazendo isso daqui, tá? Aí você vem no dia 4, estudo. Dia 5, revisão. Dia 4, estuda o dia 5. Dia 6, revisão geral, tá? Sempre você vai só evoluindo isso daqui, tá? E com o passar do tempo, a sua taxa de retenção vai aumentando. Você começa a construir um núcleo de conhecimento com aquelas palavras que você está vendo constantemente. Obviamente, as palavras que você mais usa, por exemplo, o verbo ir, o verbo viajar, o verbo dirigir, são verbos mais utilizados, tá? É normal, por exemplo, você tentar memorizar a palavra paralelepípedo em alemão e se esquecer. Não tem problema, é uma palavra que você usa pouco, uma palavra que a gente pode deixar de canto. Não vai atrapalhar aí a nossa comunicação. Mas, por exemplo, uma palavra livro, a palavra livro em alemão, das Buch, já é uma palavra mais essencial que você usa mais. Então ela vai tender a entrar com mais facilidade no seu núcleo de conhecimento, como por exemplo a palavra computador, a palavra água, a palavra copo, a palavra carro, entendeu? São palavras que você usa mais, até mesmo no português. Então, palavras assim tenderão a construir o seu núcleo de conhecimento inicial, tá? E você dominar bem as poucas palavras e poucas estruturas que você está aprendendo no alemão, se você praticar bastante elas, se você dominar bem elas, você pode ter um nível de fluência legal com elas, poderá manter uma comunicação legal,
mesmo sem saber de muita coisa, mesmo sem ter capacidade, por exemplo, de abrir um gibi desse do Pato Donald e lê-lo por completo, tá? Às vezes tem gente que consegue ler isso daqui, mas chega na hora de falar, de entender, não consegue, tá? Então, os pontos principais para você aprender é formar um bom núcleo de conhecimento, trabalhando ao mesmo tempo a sua taxa de retenção, mantendo um contato regular com o idioma, seguindo um esquema assim de estudos diariamente. Um contato diário com a língua, lendo, se possível ouvindo, tá? E, se possível ainda, falando em voz alta, lendo em voz alta, repetindo aquilo que você está aprendendo. Uma outra coisa que ajuda também, já para você que tem um nível melhor, isso que eu falei já é para mais nível basicão, iniciante, do zero, que é a maioria dos alunos. A maioria está começando, né? Mas se você já tem um nível legal, precisa praticar, o mesmo se aplica, tá? Só que num nível mais hard. Em vez de você pegar frases simples, você vai baixar, por exemplo, arquivos de notícias ou documentários com script, vai escutar eles lendo, tá? É muito importante você ouvir uma notícia lendo ela para fazer aquela assimilação audiovisual no seu cérebro e vai fazer ali um glossário com todas as palavras e frases que você não sabe, com anotações à mão logo abaixo. Se você já tiver um nível legal, você pode até fazer anotações aí no computador e depois salvar este arquivo, né? Na verdade, o esquema de estudo é parecido, só que só muda o nível. O iniciante vai começar com frases e estruturas básicas. O cara que está no intermediário vai pegar textos, notícias, quadrinhos do Pato Donald. Eu trago as aulas com quadrinhos do Pato Donald aqui no canal. Tem muita gente que gosta. Eu sei que até pessoas do nível básico conseguem aprender, mas é um nível bem mais puxado, né? Gera um cara que nunca teve contato com o idioma alemão, inevitavelmente vai ter muito mais dificuldade do que se pegar uma aula minha que é ensinando alguma regrinha, alguma frase mais básica, tá? Então, você aplica isso daqui independente do seu nível, óbvio que em doses diferentes, usando materiais diferentes, tá legal? Uma coisa que eu já fiz muito, aí cerca de, sei lá, uns 10 anos atrás, eu baixava documentários em alemão com um script totalmente em alemão e assistia ao documentário estudando o script, depois salvava o documentário ali no celular e ficava ouvindo. De repente, a própria história ali gerava um contexto que me fazia memorizar 100% as palavras, tá? Então, para você que está no nível avançado aí, já fica mais uma ideia de estudo, né? E para você que está no nível avançado, você pode usar o material nosso aqui do canal ou entrar no nosso curso, que vai do básico ao avançado. Também pessoas que estão no intermediário ou avançado também podem entrar, tá? E você vai ter um material organizado lá para você fazer esse estudo dia a dia. Mas também você pode fazer isso daqui por conta própria, de acordo com os materiais que você encontrar, tá? Então aqui, isso daqui não é muito bem um segredo, né? Na verdade, alguém pode já ter falado isso para você, mas é o que eu recomendo fazer e é o que eu fiz para mim mesmo. Tá óbvio que eu tive convívio com alemães, depois trabalhei anos e anos traduzindo textos do alemão para o português, traduzi aí milhões de palavras do alemão para o português, então teve um estudo ali. Era um trabalho e estudo ao mesmo tempo durante uma década e meia. Desde o tempo que eu comecei a estudar até depois que eu fui tradutor. Enfim, mas isso daqui vai funcionar para você, tá? Porque se você parar para analisar, é o mesmo que eu fiz e é o mesmo que qualquer outro aí da internet, poliglota que fala muitos idiomas faz, tá? Contato regular, melhorando a taxa de retenção de vocabulário e construindo um núcleo sólido de conhecimento com palavras das quais você não se esquece mais, sempre aí fazendo um estudo em caderno, anotações com pequenas histórias, se possível, né, para gerar uma contextualização e fazendo uma boa revisão, principalmente no início, tá? Eu espero que este vídeo aqui ajude você a dar um norte aí nos seus estudos e lembre-se, não se preocupe com fluência, tá? A fluência, ela é uma habilidade, não é um nível. Você não chega à fluência depois de 5 anos. Se você estudar muito, 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 o pouco que você sabe, você é capaz de se comunicar de forma fluente em alemão, tá? Dominando bem o pouco, que é muito melhor do que dominar pouco
o muito. Na verdade, a fluência, essa história de fluência em inglês em 6 meses, fluência em francês em 10 meses, fluência em alemão em 2 anos, isso daí é história que a turma conta para te vender cursinho de 2 ou 3 mil reais, tá? Então, para de perder tempo, vem estudar com o nosso material aí, mesmo no nosso material fechado, que você vai aprender muito mais e vai literalmente ver uma grande evolução no seu alemão. Tá legal? Espero que você tenha gostado deste vídeo e eu volto amanhã com mais conteúdo aqui no canal. Um grande abraço, a gente se vê amanhã.